Olá, boa noite, pessoal do Face. Boa noite. Só aguardar um pouquinho que a gente já começa. Já entrei, tá, Vera? A hora que você entrar no Insta, você me avisa. Já entrei. Ah, então peraí, deixa eu achar você lá. Ué, cadê você? Boa noite. Ah, agora achei você. Ué, cadê? Esperando a Vera entrar aqui com a gente. Boa noite. E eu vou desligar aqui o áudio do computador que está sendo gravado também para o Face. Ah, agora achei. Eu não sei. Toda quinta a gente conta algo sobre algum chato. Esperando a Vera, boa noite. Então estamos aqui novamente. Vou aqui o áudio do computador. Não sei se vocês todos Toda já quinta participaram a gente conta algo sobre o chakra, né? Trabalho com emoção. Então, estamos aqui novamente. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Aqui estamos, né? Mais uma quinta-feira. Sim. Eu estou de fone, ele não está funcionando. Tirei, então. Bom, o pessoal está entrando. Então, vou começar a introduzir o que são essas lives, para quem não está acompanhando, né, velho? A gente teve a ideia dessa quarentena de toda quinta-feira falar de um chakra, né, de um ponto importante do nosso corpo. São 7 chakras mais importantes, né? Existem vários, mas esses 7 são os mais importantes. Está muito ligado ao nosso desenvolvimento humano, nossa consciência, né? Chakras são esses pontos de energia do nosso corpo que despertam, né, essa energia vital de estar no mundo. Nosso corpo é o nosso veículo de existência e ele sempre vai guardar muitos segredos. E não tem como falar de despertar da humanidade, da consciência, sem falar. Letícia, tá dando um pouco de eco, viu? Será que é melhor eu colocar o som? Experimenta, porque, nossa, tá ruim para ouvir. Eu até perguntei pro pessoal do Face se eles estão ouvindo bem. Tá. Me fala vocês também aqui do Instagram, tá? Só conectar aqui. E agora, será? Ah, agora melhorou, hein? Ai, qual é o segredo? Vocês aqui estão ouvindo? Gente, eu falei um monte de coisa, mas me deu um toque aí. Bem, a imagem. Ah, agora sim, Letícia, parece que melhorou. Que bom, então. Como eu estava falando, eu me deram hoje mais importante do nosso corpo. Quem não é habituado com essa filosofia, né, o chakra, ele traz essa consciência para o corpo e para a vida. Quando a gente fala em chakras, no despertar da consciência, a gente fala da Kundalini. E essa daí pode ser representada por uma serpente, é representada por essa serpente que fica no nosso corpo, muitas vezes adormecedora. E quando a gente começa a trabalhar essa Kundalini, essa energia vital, começa a se abrir para as possibilidades, para a vida, para as mudanças.
Eu tô aqui tentando acertar ainda. A voz da Letícia está com eco, mas é a casa da Letícia. Gente, eu moro numa casa um pouquinho alta e faz eco, eu não consigo mudar isso. Se eu estivesse no meu consultório, talvez eu ficaria assim. Não, mas tranquilo. Vamos caminhando. A gente vai de pouquinho em pouquinho se adaptando. Sim. Isso aí, então vamos dar continuidade nesse centro de força chamado Vishuddha, em sânscrito, que significa o purificador. Esse centro de força é responsável, pessoal, por purificar o nosso sangue através das glândulas tireoide e paratireoide, regular as funções do nosso metabolismo, aquecer o nosso corpo e todos esses processos. Essa região ela é tão importante para vocês terem noção que quando a gente, vamos supor, você chega da rua quente e você toma um copo de água gelada, corre o risco de você ter dor de garganta. Ou se você chega da rua e você coloca os pés no chão, a energia que está aqui para proteger, para não acontecer de entrar vírus, bactérias, fungos e tudo mais, ela desce lá para os nossos pés e instantaneamente a gente já começa a sentir um desconforto e dor de garganta. Então é uma região que tem que ser muito bem cuidada, muito bem protegida por nós. Por quê? Porque na medicina chinesa a gente aprende que essa região aqui é conhecida como portal do vento. Quando a gente está, vamos supor, a gente sai na rua e essa região está desprotegida, principalmente num dia de inverno, corre risco de a gente ter problema de torcicolo, porque o vento entra nessa região e daí é onde a gente começa a ter aquele desconforto e o pescoço já começa a dar problema. E tudo por quê? Porque descarregou a energia desse chakra. Uhum. Então, percebam, gente, quando a gente fala dos chakras, né, a gente pode fazer uma analogia com uma árvore. A gente fala dos nossos pés e a gente pode falar do tronco da árvore também. Esse caminho, essa estrutura que a gente tem que buscar, olhar cada ponto, onde a gente sente dor, onde a gente sente desconforto. E quando a gente cuida desse tronco, desse corpo, a gente pode dar os bons frutos, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de consciência, de expansão. A árvore, para florescer, crescer, ela precisa ter uma boa raiz. E a gente começou essas lives falando sobre a base da alimentação na garganta, a forma como vamos comunicar, expressar. Eu estava pensando ali, Sim. Mesmo quando você acha que você não está se comunicando. E se comunicar ou não pode trazer doença, né? Está ligada à libertação, a sentimentos, à repressão. Esse centro de força, a Lois Ray chama ele de, principalmente a garganta, né, propriamente dita, ela fala que é a avenida da comunicação. De tão importante que é esse centro de força. E ele lida com todos esses processos da comunicação. E o segredo desse centro de força é aprender a ouvir e ser ouvido, que é muito importante, porque muitas vezes o que acontece? A gente tem uma incapacidade muito grande de a gente ouvir o outro, ter paciência em ouvir o outro, ou então a gente não se sente ouvido. E pelo fato de nós não termos paciência de ouvir o outro, ou não se sentir ouvido, o que acontece? Tende a dar problema nesse chakra. Problemas de tireoide, dor de garganta e tudo mais. E quando a gente também não consegue expor o que passa realmente no nosso coração, né? Quando começa aqui. Então, eu sinto, mas não tenho coerência ao falar sobre isso. Então, eu tô sentindo uma coisa, mas falo outra. Justamente, aquela sensação de aperto no peito, nó na garganta, parece que tem um peso aqui e não sai. Tem relação com esses dois centros de força, porque em alguns momentos eles acabam fazendo uma ligação entre eles, aí você não sabe, e agora, eu estou com desequilíbrio do quarto ou do quinto? Então é bem interessante esses processos, porque eles estão bem juntinhos ali. E Vera, quando a gente começa então nesses chakras superiores do corpo, falando também da espiritualidade, né? A gente vai começar a entrar. Sim, agora a gente já começa a entrar na espiritualidade propriamente dito, um pouco mais profundo, que esse centro de força em específico, ele lida com a verdade, a expressão, a comunicação, o realizar os nossos sonhos.
Por que a gente fala que esse centro de força, esse chakra, a gente já entra na grande espiritualidade? Porque aqui a gente já começa a trabalhar a clareaudiência, aqui a gente começa a trabalhar a clarividência. Só que muitas pessoas têm uma visão distorcida do que é clarividência e clareaudiência. Existem infinitas formas de paranormalidade. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas se eu ouço o som, vamos supor, eu ouço alguém falando comigo de outra dimensão, isso é clareaudiência. Ou então eu tenho que ver, entendeu? Através do sexto aqui, que é o que nós vamos falar a semana que vem, né? Só que o que acontece? Não existe só esses tipos de paranormalidade. A paranormalidade, ela se divide em infinitas formas. E o pessoal do espiritismo conhece isso como mediunidade. Então, existem infinitas formas de paranormalidade. Cada um ela vai se manifestar de uma forma. Porque, na verdade, o que significa? É o ver claramente, ouvir claramente, é sentir o gosto, o paladar, é sentir o cheiro com clareza. Porque tem cheiros que a gente não sente. Tipo assim, no dia a dia, às vezes a gente mal sente o cheiro da comida. E o gosto, às vezes no dia a dia, a gente mal sente o gosto da comida. A gente está tão preso na Matrix, tão aprisionado em todos esses processos de trabalho e de filho e de casa e disso e daquilo, e a gente esquece, gente, de sentir o gosto dos alimentos e o cheiro propriamente dito, né, desses alimentos e tantas outras coisas. Inclusive, para vocês terem noção, agora é bem interessante a gente ressaltar isso nesse momento que nós estamos em quarentena ainda, né? Que quando o vírus ataca, ele ataca justamente essa região aqui, e ele permanece por 5 dias nessa região. E como que você pode saber, para evitar muitos problemas, se você perceber que você perdeu o gosto do alimento e você não está sentindo o cheiro, é porque pode ser que está obstruído e está trancado, pode ser que tende e aí, a... as pessoas relatam, vírus relata que a pior coisa é não sentir nada, não sentir cheiro, não sentir o gosto. Justamente, então ele fica 5 dias aqui para depois ele ir para a corrente sanguínea, porque, gente, nessa região aqui é onde há necessidade de ter uma grande concentração de energia, e tem essa concentração de energia para nos proteger, entender? Para que nenhum vírus, uma bactéria, um parasita, ele possa entrar na nossa corrente sanguínea. Então, realmente, como diz nas escrituras do yoga e do Ayurveda, é Vishuddha, é o purificador, gente. Ele está aqui para purificar toda essa energia no nosso corpo. Ele está bem no meio entre a terra e o céu, né? Isso mesmo, é o nosso fio. A espiritualidade e aqui o físico. Justamente, e a cor desse centro de força é azul celeste. O sentido, ele rege os nossos ouvidos, a audição. Esse chakra, gente, ele trabalha com a força de expressão e o desapego. Eu achei muito interessante, eu estava lendo um livro explicando sobre essa diferença aí entre o desapego e a compaixão. E muito interessante a gente trabalhar com a virtude da compaixão, porque aí o que acontece? Fica mais fácil da gente trabalhar esse desapego, porque deu para ajudar, ajudou, não deu, a gente solta, entrega para a fonte criadora, porque tudo vale a pena, tudo são experiências. E ele lida também com a criatividade, a gente conhece esse centro de força como o chakra dos professores, dos artistas, dos cantores, dos palestrantes, dos poetas. Vera, isso é muito interessante. Eu ia falar que está ligado até ao profissional, né? Porque através da criatividade eu vou me expressar para o mundo, eu vou falar. E quantas pessoas eu já atendi ou já vi e já conversei sobre isso, né? Eu tenho vergonha de postar, tenho vergonha de falar, tenho vergonha de aparecer, né? E se você tem essa vergonha, é um ponto para você trabalhar. Porque se você não se mostrar para o mundo sendo você, com o que você pensa, uma hora a sua área profissional pode parar, ou talvez nem possa desenvolver. Por exemplo, agora na quarentena, o tanto de gente que não está trabalhando com a internet, né, que começou a postar, começou a falar, teve que migrar o seu próprio negócio, que era físico, para o virtual, e não sabia fazer, até ter que fazer, né? Até se colocar nessa posição.
E para vocês terem noção, isso é até uma forma da gente destrancar a energia desse centro de força. Por quê? De acordo com o processo evolutivo das raças, quinta raça tem relação com esse centro de força. E o que acontece? Nós já estamos praticamente quase no final da quinta raça e nós não desenvolvemos ainda esse centro de força. Por que vocês acham que as pessoas têm tanto problema de tireoide? Tanto problema de dor de garganta? Por quê? Porque é o nosso corpo pedindo, dá essa oitava, trabalhe. Oitava a gente, é a mesma coisa que salto quântico, processo de expansão de consciência. Dá essa oitava para que você realmente possa desenvolver a comunicação, a criatividade, acreditar no seu potencial, na sua capacidade, que você pode, que você consegue, e todos esses processos. Sim. Bom, então esse chakra tem a ver com aceitação, amor próprio, profissional, né? Se mostrar para o mundo, se aceitar mesmo como ser aqui e ser verdade com o que eu sinto, o que eu vou falar. Se você não passar com verdade, isso também pode acarretar essas tosse, dor de garganta, doenças. Sim. Vocês terem noção, o que bloqueia esse centro de força são as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Sabe quando você ganha, às vezes, um sapato cor-de-rosa de alguém? E aí uma pessoa olha para você e fala assim, ai, você gostou? Aí você olha assim com aquela cara, aquela mentira amarela. Ai, adorei. Quem nunca? Velha, perfeito isso. Por que a gente começa a mentir, né? Para agradar. Para agradar, mas também outra coisa, por que a gente reprime, não se mostra e tem medo de errar? Na nossa infância, tudo tá ligado à infância sempre, né? A gente passa por essa experiência e não tem como não citar esse momento. Quando a gente vai tentar fazer algo, né? Eu vou brincar, eu vou ler, eu vou fazer alguma coisa, a gente ouve muito dos nossos pais, não faça isso, você vai cair, isso tá errado, isso é feio, né? E o que acontece com essa criança ao ser reprimida? Ela vai se fechando, a gente também tem medo de errar. E por que eu estou fazendo isso? Meu pai brigou, é não, isso é feio, né? Quem faz isso é tal rótulo, é tal coisa. E aí as crianças, elas não são frustradas porque elas não experienciaram, né? Elas foram, na verdade, reprimidas. E a repressão fecha todos os nossos pontos de energia, todo o nosso desenvolvimento. E os pais, muitas vezes, né, devia ter psicologia, devia ter terapia nas escolas e na vida, porque os pais não sabem o que estão fazendo. Tem uma intenção positiva, claro, de não deixar que uma criança caia, de não deixar que uma criança fale algo desagradável, né, para alguém. Aquela coisa de criança, né, quando chega na nossa casa e pede presente. Você conhece o Arthur, meu priminho, né? Ele chega, Lê, me dá um presente, Lê, o que você tem para comer aí? Aí minha prima fala, não fale isso, tá doido, menino? E eu falo, deixa ele falar, porque essa espontaneidade é de extrema importância, né? E o quanto nós somos reprimidos na nossa vida de que algo é errado, de que eu não posso, de que eu não devo, de que não deveria errar, e isso vai te privando de tantas coisas, vai nos privando, né? Porque a gente tem que falar isso geral, a gente vive numa sociedade assim, né? Sim, o simples fato de você, muitas vezes, recusar a dar a sua opinião, o que você pensa, o que você sente, o que você acha, você desequilibra totalmente a energia desse chakra. Então, é algo, assim, bem profundo. A absorção de novas ideias, a nutrição e todos esses processos. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu trato de uma pessoa onde essa pessoa ela teve muitos problemas com os dentes. E esse chakra, ele rege toda essa região de boca, lábios, língua, dentes, gengiva, ouvido, pescoço, a cervical aqui e tudo mais. E o que acontece? Ela teve muito problema de cárie, ela perdeu os dentes muito cedo. E justamente por causa de quê? Na infância, ela foi extremamente reprimida. Ela não conseguia, tipo assim, ela era recriminada por tudo, tinha muitas obrigações, muitas atribuições. O pai era daquela criação antiga, onde, como ele serviu propriamente dito, né, Forças Armadas e tudo mais,
Então, o que acontece? Essa pessoa, o pai era muito autoritário, mas por que ele era autoritário? Não porque ele queria ser autoritário, porque os pais dele já agiam com ele assim, então vai passando de geração para geração. E aí, quando chegou nela, como os dentes representam uma região de Capricórnio, assim como os nossos joelhos, é uma rigidez muito grande. Então, quando a gente é rígido demais conosco mesmo, a gente tende a ter problemas com os dentes relacionados à comunicação. Sim. Para vocês terem noção, uma coisa bem interessante, um exemplo, quem tem problema de tratamento de canal, vamos supor, de repente dá canal no dente, e não consegue resolver, e tem que fazer canal mesmo, e às vezes até perde o dente, é justamente pelo que a pessoa tem crenças tão profundas que estão sendo destruídas, às vezes acaba até destruindo o dente por causa dessas fissuras profundas no nosso subconsciente. A energia, ela sempre precisa sair por algum lugar, né? Então, quando ela não é trabalhada no inconsciente, a nossa energia corporal, ela é o quê? Ela vira essa doença, essa ferida, essa coceira, essa dor. E esse desequilíbrio é para mostrar, olhe para mim, né? Trabalhe, evolua. E aí, essa região, ela também tem relação com toda essa parte, né, dessa rigidez, né, em entender os processos da vida, de entender o ponto de vista do outro, de respeitar o ponto de vista do outro, de ser respeitado no seu ponto de vista, porque quando nós não somos respeitados no nosso ponto de vista, nas nossas ideias, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo um sentimento de humilhação e tranca toda a energia desse centro de força. Daí é onde vem a dificuldade de aceitar o outro e se aceitar do jeito que é. Para vocês terem noção, esse centro de força ele é tão profundo que todos os problemas relacionados a reumatismo, a fibromialgia, a artrite, têm relação com esse centro de força. Por quê? Porque muitas vezes nós somos extremamente inflexíveis conosco mesmo, capaz de entender tanto o outro quanto a si mesmo, capaz de se aceitar. Tipo assim, tive minhas limitações na infância, mas me perdoo, me aceito profundo e completamente. E aí, quando a gente tem toda essa rigidez, é onde dá todos esses desequilíbrios nessa região. Sim, tá ligado também ao medo, né? Quando a gente tem medo de se expressar, Medo de se enfrentar, que é, para você terem noção, o medo de se enfrentar, ele só perde para o medo da morte. Porque primeiro vem o medo da morte, e o segundo maior medo é o medo de se enfrentar. Sabe quando você tem que apresentar aqueles trabalhos lá na escola, e você é adolescente, e aí você tem vontade de enfiar a cabeça dentro da caixa e ficar... Não só na escola, Vera, na faculdade, trabalho, a gente lida com esses medos, porque tem medo de ser julgada. Justamente. Então, gente, o medo de se enfrentar, ele é muito profundo. E vou te falar, não é somente na apresentação de trabalhos na escola, na faculdade e tudo mais. No jardim, que às vezes a professora lá no ensino lá de primeira a quarta série, que a professora pede para você ler lá na frente para todo mundo, ou ela vai tomar a leitura sua. O que acontece? Esse centro de força, ele é tão profundo que o simples fato de muitas vezes você estar precisando de ajuda, você ter traumas lá na infância, às vezes problemas com os pais, problema com a família, problemas com relacionamento, e você não tem coragem de buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda de um psicólogo. Gente, infelizmente é o medo de se enfrentar. Né? Por isso que a gente se distrai tanto. E o que eu pego muito no pé sempre é sim, tá. Você precisa desligar. Aqui na internet são, e na televisão e na vida são muitas informações, né? Muitos gatilhos para a gente aprender a fazer isso, ler sobre isso. E a gente fica o tempo todo, parece que buscando isso para tentar fugir do que realmente importa, que é a experiência do sentir, né, do se enfrentar. E quando a gente não se enfrenta, não vive, a gente até começa a apontar o dedo no outro, né? Porque também o outro, como você falou do julgamento, é uma distração de algo que eu acabo não trabalhando também em mim. Sim. E você falou essa parte do julgamento, eu achei muito interessante, porque assim, ó, quando a gente julga o outro, a gente sempre aponta o dedo indicador, que é o dedo de Júpiter. E aquilo que eles falam, tem 3 dedos apontados para nós.
E esse centro de força, ele também rege os nossos braços e as nossas mãos. Então, olha só o quanto o significado profundo do julgamento. E se você julga, é porque você tem medo de ser julgado. Porque sempre é aquilo, o outro não existe. O outro é só o espelho do que eu sou. E se eu tenho uma dificuldade, eu tenho medo de me enfrentar, é porque eu tenho medo do meu auto-julgamento. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu trabalho nas terapias, quando minha amiga me ajuda a gente compartilhar as terapias, ela me atende, a gente troca terapia e tudo mais, eu sempre brinco com ela. São medos profundos dentro de nós que muitas vezes é necessário fazer várias e várias sessões para a gente poder se libertar desses traumas. Um exemplo, o medo de ser coagida, o medo de ser perseguida. Gente, então são coisas tão profundas que às vezes a gente está lá trabalhando e ela fala assim, mas de novo, eu falei, não acabou ainda, vamos embora. Interessante falar isso, Vera, porque o que é evoluir, então? O que é me expressar? Eu vou deixar de sentir o medo? Não, você não vai deixar de sentir o medo, porque o medo ele é inato ao ser humano, ele faz parte, também tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, de proteção. Às vezes as pessoas confundem, acham que eu não tenho medo, que eu não tenho medo de me apresentar, de falar, mas claro que eu tenho. O que a gente trabalha em terapia e em consciência é para não se identificar com esse medo e deixar esse medo nos travar. Porque o medo, ele está na nossa cabeça. E a nossa cabeça não é tudo sobre nós, né? Tudo sobre a nossa existência. Então, é olhar para o medo sem identificação. E aí, quando eu coloco esse medo, fico com medo de aparecer. Estou com medo de escrever isso, estou com medo de falar. Você coloca esse medo aqui, como uma energia do pensamento, ele diminui. Porque você se afasta dele, você não pode deixar ele tomar conta de você. Justamente, é bem isso mesmo. E é aquilo, paralisa automaticamente, principalmente se você teve traumas profundos na infância, sustos. Você vê que às vezes tem crianças que têm sustos profundos na infância que tendem a dar problema de gagueira, ela não consegue falar direito, ela não consegue expressar, ela não consegue aprender direito, gente. Por quê? Porque nesse centro de força aqui, ele faz a ligação entre o coração, nosso sistema cardiorrespiratório, e a cabeça, o cérebro. E quando a nossa respiração não está legal, não está funcionando direito, automaticamente dificulta o processo de raciocínio, de concentração, de memorização. E tem muitas crianças hoje que a gente vê com esse problema, gente, que às vezes até toma medicamentos, toma Ritalina e tudo mais. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade muito grande de fazer essa relação, de fazer o sistema cardiorrespiratório funcionar direito. A ansiedade, às vezes, é tão grande dentro dessa criança que ela não consegue ficar quieta, ela não consegue aprender, ela não consegue desenvolver a criatividade dela, porque ela está o tempo todo ligada. Por quê? Porque às vezes a respiração dela é aquela respiração de coelhinho. Ela não consegue fazer aquela respiração profunda, porque é através dessa respiração profunda que nós fazemos, do respirar corretamente, e esse chakra remete toda essa região do nariz, da respiração, é que vai fazer com que a gente ative esse centro de criatividade, de aprendizado em nós, de inteligência. Agora, se a nossa respiração é aquela respiração de coelhinho, o que acontece? A hora que a gente vai fazer uma prova, a gente não consegue, dá aquele famoso branco. A hora que a gente vai falar alguma coisa, de repente a gente paralisa, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe utilizar as palavras certas. As pessoas falam, respira, né? Sim, justamente, porque aí o que acontece? Tem muitas pessoas que sabem falar bonito, mas na hora de escrever ela tem dificuldade. Ou então ela sabe escrever bonito, mas na hora de falar ela tem dificuldade. Então, é até uma pergunta que eu gostaria que vocês fizessem para vocês mesmos. Eu tenho facilidade de escrever com inspiração divina? Eu tenho facilidade de me comunicar com inspiração divina? Em qual ponto que vocês perceberem que vocês têm dificuldade, começa a trabalhar isso daí dentro de vocês, volta lá na infância. Em que momento da minha infância que aconteceu alguma coisa relacionada ou à fala, ou à escrita, o expressar-se propriamente dito, que travou a minha vida, que paralisou, e hoje eu tenho essa dificuldade, o aprendizado é lento, eu não consigo aprender com facilidade, as palavras não entram em minha mente com facilidade.
Vera, falando isso, eu lembrei de alguns casos, né? Quando a pessoa chega já, eu não sei pronunciar essa palavra. Tá errado, tô com medo. Eu falo tudo errado, eu não consigo escrever, eu tenho vergonha. E aí, isso remete muito quando a gente vai voltar na infância, na vida dessa pessoa, algum momento que ela recebeu uma correção muito violenta, né? De que isso tá errado, você falou errado, você é burro, você é burra. E o quanto isso fica gravado na gente, né? E tudo que você falou foi perfeito, está muito ligado à psicologia. Porque isso dispara o quê? Ansiedade, depressão, né? Sim. Quando a gente não se comunica, quando a gente não traz esse sentimento aqui, a gente não vive, quando a gente não tem esse acolhimento dos pais também, que repito, os pais não é que eles são ruins, é que a gente precisa aprender juntos, né? Isso trava aqui, pode acarretar várias coisas. Sim. E detalhe, isso que eu falei, até ela comentou aqui, ó, sou assim, eu escrevo mais, escreve, né? Ela escreve bem, mas não fala bem, não consegue se expressar. E tem mais um detalhe, o ouvir e o ser ouvido. Tem pessoas que conseguem ouvir o outro com muita facilidade, mas tem pessoa que não consegue ser ouvido. Tá aí uma pergunta para vocês fazerem para vocês mesmos a título de autoconhecimento, que é muito importante. Vera, isso também me traz outro insight. Quando a gente está numa roda, assim, numa conversa, num restaurante, numa conversa, quantas pessoas querem falar, mas não querem ouvir o outro, né? Eu preciso falar, eu já viajei para tal lugar, eu tenho isso, eu fiz isso hoje. E o outro, às vezes, precisa falar, mas não, a pessoa se fecha tanto ali, né? Que só ela fala, só ela viu, só ela viajou, só dela é mais importante, mas isso também mostra o quanto de atenção essa pessoa precisa, que ela não recebeu. E aí o que acontece? Aquele outro que já tem dificuldade de falar, ele já está com problema de timidez, que é algo que tem que ser resolvido, que às vezes ele traz um trauma desde a infância. E aí o outro bloqueia ele o tempo todo, cada vez mais ele vai ficar introspectivo, cada vez mais ele vai ficar mais tímido e ele vai se sentir rejeitado. Tipo assim, eu não consigo falar, a hora que eu abro a boca, o outro vai lá e fala. Agora, pensa bem, em casa, quantas vezes, às vezes, principalmente em relacionamento tem muito isso, do falar e não ser ouvido, do ouvir e não conseguir falar. Então, são coisas assim que atrapalham muito o relacionamento, seja o relacionamento com o esposo, esposa, namorado, namorada, ou com o pai e mãe. Às vezes você tem uma vontade... Sim. Às vezes você tem uma vontade louca de colocar para fora aquilo que você pensa, que você sente, que você acha. Só que a hora que você vai falar, você simplesmente paralisa, você trava, você não consegue falar. E tudo isso é trauma, é dor e sofrimento que tem que ser olhado por nós, gente, para que a gente realmente possa mudar a nossa realidade, ter uma qualidade de vida, porque isso acarreta problemas assim gigantescos nas glândulas tireoide e paratireoide, justamente Sim. por causa disso. Vera, eu ainda queria voltar no julgamento, né? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, mas eu tô julgando ela, não é porque isso falta em mim, isso não faz parte dos meus valores, né? Essa teoria aí que ou falta, ou eu preciso, ou eu tô apontando algo sobre mim, não é verdade. As pessoas ficam com essa distorção. E eu sempre falo, precisa ser trabalhada. Não quer dizer que você tem ou que você não tem necessariamente. Às vezes, quando você aponta o dedo no outro, claro, aquilo mexe com você, pode ser porque você seja parecido e não percebe, fuja disso, não olhe, mas pode ser também que essa energia precisa estar em você também. Às vezes eu preciso me equilibrar. Eu preciso ter um trabalho mais ativo, talvez um pouco mais agressivo, não sei. Por exemplo, porque talvez algumas pessoas não se identifiquem com o meu jeito mais leve de ser. Falar baixo, meditação, né? Aí eu olho para uma pessoa que vai mais nessa parte motivacional, falando alto, falando mais sobre positividade, e eu falo, eu não gosto de trabalhar desse jeito. O que isso quer dizer? Talvez eu precise um pouco mais disso dentro de mim. Não quer dizer que eu preciso equilibrar, porque todas as energias que a gente sente precisam ser trabalhadas para o equilíbrio. Então, pode ser a falta dele também, né? Sim, sim. É bem interessante isso daí, porque quando às vezes eu estou fazendo a terapia, e aí a gente vai trabalhando camadas profundas, fissuras profundas do inconsciente, e às vezes ela traz uma crença lá muito profunda. Tipo assim,
Eu sinto prazer em ser egoísta, mas isso é feio. Não julga, apenas acolhe, traga com os olhos do amor, sem julgamento, sem autoculpa, sem autopunição. Quando você joga esses programas, já que você solicita para instalar esses novos programas, a pessoa consegue olhar com os olhos do amor e acolher. Por quê? Não existe certo, não existe errado. Existem apenas experiências que são vivenciadas por nós, sejam elas quais forem. Uhum. Total, Vera. E isso também me faz pensar, né? Aqui tá ligado a nossa tomada de decisão. Sim. Como que é difícil, desafiador, não gosto da palavra difícil. Desafiador as pessoas tomarem decisões, né? Escolhas mesmo, isso do mais básico. Eu dou exemplos muito básicos, assim. Netflix, comida, iFood, você entra e você tem tantas coisas ali que às vezes você escolher, eu vou assistir isso, eu vou comer isso, eu vou falar isso, né? A pessoa trava, só não faz. Aí a pessoa vai dormir e viu o filme, ficou lá escolhendo. A pessoa perdeu até a fome, ficou lá no aplicativo. Isso, coisas básicas. Agora imagina na nossa vida, o tanto de vezes que a gente paralisou e não trouxe movimento, porque a gente não tomou essa decisão, né? A gente se fechou na nossa comunicação. Justamente, é bem isso mesmo. Isso tranca todo o nosso processo, gente, de evolução. Uma coisa bem interessante que você falou, Letícia, sobre a tomada de decisões. Os chakras, eles sempre trabalham em nível de parzinho. Quando o primeiro desequilibra, automaticamente desequilibra o topo da cabeça. Quando o segundo desequilibra, desequilibra o sexto, que nós vamos falar na semana que vem. Quando o terceiro desequilibra, relacionado à briga, à confusão, à discussão, desequilibra esse centro de força. Quando nós temos dificuldade de tomar decisões, que está relacionado com o meridiano de vesícula, propriamente dito, o que acontece? A gente não consegue falar, a gente não consegue se expressar. Sabe aquela dor de cabeça que sobe e de repente você fala assim que é uma enxaqueca? Isso geralmente pode estar relacionado com dificuldade de tomar decisões. E geralmente as pessoas que têm dificuldade de tomar decisões têm problemas de dor de garganta. Uhum. Falando em decisões ainda, né, escolhas, eu sempre gosto de trazer o conceito dos 3 segundos. Quando a gente for tomar uma decisão, tiver que escolher algo, em até 3 segundos a gente já aperta o botão, a gente já vai, a gente já enfrenta. Porque se a gente pensa muito, fica racionalizando muito, aí é que o stop, né? Aí que a gente trava. Então, vou precisar escolher algo, vou precisar falar, vou precisar me posicionar, você tem até 3 segundos para o seu cérebro ele não ficar pensando muito, né? Isso foi uma pesquisa de psicologia positiva em Harvard, muito interessante, e que eu uso bastante, eu testei, tá? Sim, para vocês terem noção, isso daí, Letícia, que você está falando, tem muita relação com aquilo que eu sempre aplico na terapia quando eu estou fazendo. Quando você usa a mente, tipo assim, eu faço uma pergunta para você, você pensa muito para responder, você está usando o mental inferior. E aí você deixa o ego tomar conta. Mas quando você deixa o seu coração falar, é a primeira resposta que vem, é a que fica. Essa semana eu dei até uma meditação para os meus alunos. Falei para eles, tarefa de casa, o que vocês fazem? Faça várias respirações, várias e várias e várias vezes. Se você está com um ponto de tensão, uma dor, uma rigidez no seu corpo, pergunte do que se trata isso, em que eu estou contribuindo para que isso acontecesse, em que momento que aconteceu esse processo, o que eu deixei de falar, o que eu deixei de sentir, de ouvir, o que aconteceu comigo, é uma raiva, seja lá o que for. Faça a pergunta, faça respirações profundas e aquieta a mente. A primeira resposta que vier é aquela que fica. E é dessa forma que a gente consegue se conectar com essa chispa divina, com essa intuição que existe dentro de nós. Então é uma dica assim bem interessante para vocês estarem fazendo, porque assim, todas as respostas estão dentro de nós. Essa que é a verdade. Uhum. A Ju falando aqui que ela demorava para responder. Talvez seja o medo de entrar em contato e aquela fuga, né? A gente tem um sistema de fuga, eu não vou sentir, vai doer, deixa eu.
Aí você pensa, sua mente vai dominando ali para você não entrar com a energia do coração. Sim. E energeticamente eu vejo que em alguns momentos, às vezes o terapeuta, a gente sente essa necessidade de pegar o cliente no colo, entendeu? E acolher ele como se fosse um bebezinho mesmo, uma criança ali, para ele se sentir seguro em trazer aquela informação para a gente. Então isso é bem interessante. É muito importante ter um ambiente terapêutico assim, né? De vínculo, Sim, de confiança, de acolhimento, porque aí o amor que talvez faltou a pessoa trabalhar, ele recebe ali. Por isso que a transferência é muito importante, Vera. A sim. gente sentir esse amor, às vezes até idealizar o terapeuta, o coach, o psicólogo, porque isso faz a gente se abrir para o receber, por amor. Eu posso, estou segura. Sim, não é à toa que eles falam que nós criamos através do verbo, uma das formas de criação, né? Criamos pelos nossos pensamentos, mas criamos pelas nossas palavras. Nós que somos terapeuta, você também que é terapeuta e psicóloga, como que qual que é a nossa ferramenta de trabalho para a gente trabalhar esses processos de terapia, de limpeza, processos energéticos? É a fala, não tem outra forma. De realmente a gente se libertar de tudo isso daí, de realmente a gente ter uma qualidade de vida melhor. Vera, eu até anotei isso. Por que que fazer terapia cura? O que que vai acontecer nessa terapia? É mágica? É bruxaria? Não, é Não, fala. É por justamente. causa da você põe para fora e você sente e você se comunica, você Sim, se acha ao falar. E quando eu falo, eu estou transmutando também, estou limpando. Por isso que às vezes na terapia tem aqueles processos de cartazes, né, de chorar e de relembrar. Isso é tão rico, gente. Chorar, gritar, rir. justamente, tudo isso faz parte do processo de cura, gente, cura de nossos pensamentos e nossos sentimentos. E é fantástico, tem muita gente que às vezes tem vergonha, propriamente dito, de chorar, porque acha feio, por quê? Porque muitas das vezes na infância o pai e a mãe falavam, não chora, principalmente os homens têm muito disso, né? Não, o homem não pode chorar, o homem não pode expressar sentimento e tudo mais. Gente, tanto homem quanto mulher, nós somos humanos, nós pensamos, nós sentimos as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Então é necessário olhar para essa dor e com os olhos do amor, sem julgamento. Sim, isso entra de novo na repressão, né? A gente foi reprimido, a gente cria ideias, preconceitos, a gente não foi ensinado a sentir, a se emocionar, e isso faz que a gente tenha dificuldades na nossa vida, né? Ai, por que que eu tô ansiosa? Por que que eu não achei meu propósito? Por que que eu não consigo trabalhar? Por que que eu tô assim? Vamos voltar, né? Vamos viver. Justamente, viver o aqui e agora, o estar presente no momento presente, né? Sim, Vera, e também dá para a gente falar da frequência da fala, né? A voz, ela emite frequências também. Isso vale para pensar o que eu estou emitindo, o que eu estou falando para o outro. Será que o que eu falo, o que eu estou falando, tem contribuição, né? E às vezes a gente fala para alguma pessoa, ai, não gostei disso. Você vai trabalhar disso mesmo? Você vai ganhar só isso, né? Isso é contribuição para uma pessoa, né? Eu sei que às vezes é a gente que recebe também isso, né? Nossa, tá toda feliz ou tá toda fazendo isso. Para que você tá falando isso? Então, isso acaba com a frequência, com a nossa energia. Justamente. Tem um professor que eu gosto muito do que ele fala, das palavras que um dia ele falou, que eu achei fantástico. Ele falou assim: nós devemos tomar mais cuidado do que sai de nossa boca do que o que entra. Não significa que a gente vai comer porcaria, não é isso, mas nós devemos tomar cuidado com o que sai, com as nossas palavras, que uma vez que você falou, às vezes aquilo pode criar um sentimento de raiva, de mágoa, e para você resolver aquilo lá. Então, quer dizer, Uhum. é o criar através das palavras, né? Mas aí você tem que colocar na balança, porque se você não fala, às vezes é pior. Se você fala, eu acho que o segredo para você falar é sempre colocar amor nas tuas palavras, porque se você coloca amor nas tuas palavras, gente, até para vender um produto, vai ficar mais fácil. Para você, se quando você abre o seu coração e coloca amor nas suas palavras, para você falar aquilo que você não está gostando para o parceiro ou para o chefe lá no seu trabalho, ou até mesmo para vender um produto, como eu falei para vocês, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai fluir.
Vera. Isso segue muito a estrutura que eu também gosto de falar, né? O pensamento, ele vira o sentimento que vira uma emoção. E esse pensamento é uma energia e eu preciso comunicar ele. E é isso que vai construindo o nosso campo, né? A Uhum, nossa vida, as nossas relações. Eu estou me uhum. comunicando bem. E por que que eu preciso brigar para poder me expor, para poder falar, né, o que eu penso, o que eu quero nessa relação, o que eu quero nesse trabalho? Sim. Você vê, tem pessoas que a fala dela é uma fala doce. Tem outras que a fala dela é aquela fala gritante. Outra já é aquela fala para dentro que você mal consegue ouvir. Eu lembro quando eu fazia inglês e tinha pessoas que tinham dificuldade de falar as palavras em inglês, a professora ainda falava assim, parece que você está com uma batata quente dentro da boca. Então, quer dizer, e tudo isso o que que é, gente? É trauma, e trauma que a gente foi trazendo ao longo de vários processos pelos quais a gente passou. Sim, sim, fala doce igual a Letícia. Outro dia me mandaram que minha voz dá sono, velho. Você acredita? Falaram isso, eu fazendo vários vídeos no Instagram e a pessoa te ouve dar sono. O que que eu... que eu pensei? Eu falei, bom, se dá sono, eu posso usar então para guiar a pessoa para uma meditação, para Sim, poder atrair as pessoas. gravar meditação para dormir. Sim, sim. Outra coisa que entra, que eu até fiz os stories hoje, ainda a gente não falou, sobre a dificuldade de falar não. Não quero Sim. fazer isso, não quero, sei lá, sair com os meus amigos esse final de semana, a gente combina alguma coisa e depois mudei de ideia e não quero. Não quero ir ao mercado, não quero aceitar esse contrato, não quero trabalhar disso. E às vezes as pessoas não falam esse não quero, não escolho e acabam fazendo. Então eu falo o sim querendo dizer não. E o quanto isso fere o nosso ser. Justamente, é bem isso mesmo, esse processo aí do não dizer não. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, e essa pessoa, tipo assim, para ela se sentir pertencente àquele grupo de amigos, às vezes ela acabava tomando alguma bebida alcoólica para se sentir pertencente ao grupo. Às vezes ela acabava utilizando alguma substância nociva ao corpo dela para se sentir pertencente àquele grupo. Por quê? Porque no fundo, ela tinha um sentimento de não pertencimento muito grande. E às vezes não é nem ela que não se sente pertencente, às vezes um ancestral lá de trás, que em algum momento da existência ele se sentiu excluído do seio familiar, e aí traz aquela dor. E aí tudo que ela vai fazer na vida dela, ela fica pisando em ovos o tempo todo. Ah, eu tenho que beber para ter amigos. Eu tenho que usar substâncias nocivas para eu sempre estar com os meus amigos. Eu tenho que usar aquele estilo de roupa para mim sempre me sentir pertencente, para receber amor, carinho, afeto e atenção. Mas e aí? Quem é você? Onde que está o seu processo de individualidade? Onde que está a sua personalidade? Quer dizer, você acaba fazendo tudo para agradar os outros. E você? Como que fica? Quem é você? Vera, mas isso quando a pessoa talvez comece a se expressar assim, entra nesse processo de autoconhecimento e fala não, fala que não quer, ou que não vai numa festa, não vai resolver tal coisa, ela acaba tendo os amigos, né? Os amigos acabam se afastando ou julgando essa pessoa. E aí Sim, eu já tive clientes assim, né, que chegam e falam: ah, mas agora eu tô sem amigos, me julgaram, falaram isso de mim, e a pessoa se sente mal. sim, justamente isso. E aí o que que acontece? Gente, quando a gente começa o processo de despertar de consciência, de limpeza desses traumas, bloqueios, fobias que existem dentro de nós, é normal pessoas irem embora de nossa vida, pessoas que não estão mais acrescentando, pessoas que não estão mais fazendo com que a gente possa evoluir, com que a gente possa crescer, essas pessoas vão embora. Mas calma, não tem nada de errado, tá tudo certo, porque Ou novas, isso mesmo, novas pessoas vão chegar que vão fazer com que você aprenda muito mais, que te some mais no seu dia a dia. A única palavra que eu digo é paciência. Paciência consigo mesmo. Aguarde, porque tudo isso vai passar. verdade, é aquela coisa, né? A gente vai encontrando nosso tempo. E que bom Verdade. que é
encontrar as pessoas, ver como a gente pode aprender com as pessoas. A gente Justamente. pode contribuir para a vida das pessoas, a gente tem que receber essa contribuição. Justamente. Eu quero dar a dica, Letícia, que acho que falta pouco, né, para acabar, né? A gente se empolga, né? E olha só, as pessoas ficam aqui, estou só vendo, mas há uma dificuldade em falar, em falar assim, é comigo. Às vezes eu recebo muita mensagem por direct, né? E as pessoas olham meu texto lá no feed, mas não tem coragem de falar nada. Aí vem e manda para mim, ô Letícia, você falou uma coisa que mexeu comigo. Aí eu falo, Sim, é bem isso mesmo. dê a sua dica, que eu também quero aprender. Sim, eu quero falar hoje para vocês da lota. Já que nós estamos falando de ouvido, nariz, boca, garganta, eu utilizo essa lota, que é muito utilizada na Índia, aqui a gente usa bastante também, o pessoal, principalmente o pessoal do yoga e tudo mais, que quem tem problema de rinite, sinusite, dor de garganta, às vezes infecção de ouvido, gente, é fantástico. Como que vocês podem fazer? Eu sempre uso uma água filtrada ou mineral, morninha, mas não é aquele morno esperto, não, é aquele morno bem suavezinho. Uma colherinha de chá de sal e 2 gotinhas de própolis sem álcool. Mexe bem mexidinho, e aí vocês vão inclinar a cabeça para frente e encaixar no buraquinho do nariz, abra a boca e a água vai entrar por aqui e vai sair pelo nariz. E aí depois do outro lado você faz a mesma coisa. Encaixa aqui, a água vai passar por aqui e vai sair. Você pode estar fazendo isso quando está muito atacado, às vezes está muito... demora para chover e o tempo está muito seco, onde você sente um desconforto, você pode estar fazendo umas 2 vezes no dia. Mas no dia a dia, na rotina, vocês podem estar fazendo de manhã. Gente, dá um resultado fantástico, é incrível. E nesse momento que nós estamos vivenciando, deixar essa região limpinha, gente, vocês não têm noção quanto a gente evita do problema desse vírus que está por aí agora. Então, Pera, não seria algo... interessante fazer essa limpeza nasal todos os dias? Sim. Eu faço todos os dias, eu não deixo de fazer, e para mim é libertador, porque realmente nunca mais tive problema de sinusite, ouvido, dor de garganta. Faz muito tempo que eu não sei o que é dor de garganta. Então é libertador. E nesse momento é fantástico a gente cuidar dessa região para a gente prevenir até de pegar Covid e tudo mais. E vários outros problemas de saúde também, né? É começar pela prevenção, né? Não esperar acontecer algo. É melhor a gente cuidar da nossa saúde. Saúde não é só a ausência de doença, é você se prevenir, se cuidar, né? E eu digo que a medicina preventiva ainda é o melhor curativo, gente, é fantástico. E agora eu quero dar umas dicas de algumas frases que a gente pode trabalhar quando a gente vai dormir ou a primeira hora que a gente acordar. Vocês podem estar escolhendo algumas dessas frases aqui, ó. Eu gosto de mim mesma e me aprovo. Eu estou segura, eu me sinto segura ao me comunicar. Quero mudar todos os meus padrões sem crítica, sem autocrítica. Uma para fortalecer os ossos. Sou bem estruturado e equilibrado. Depois eu digito elas para vocês aí no Stories aí ou faço um bannerzinho com elas também e coloco no Face também. Tenho ideias e coloco essas ideias em prática. Estou segura nas minhas decisões. Então é algo assim que vale a pena vocês estarem mentalizando várias e várias vezes ao longo do dia, que ajuda bastante a mudar esses padrões mentais aí, a fazer umas faxinas aí internas no nosso subconsciente. É a mudança de crenças, né? Através das afirmações eu mudo os meus pensamentos, mas isso é um trabalho de formiguinha, porque a gente precisa mudar isso aos poucos, e conforme a gente muda, a gente vai aprendendo mais. Mas é todos os dias, ao invés de falar eu não consigo, eu não vou, eu não posso, a minha vida é assim mesmo, por que não falar? Eu escolho isso, eu sou consciente, eu me amo, eu mereço somente o melhor, eu estou aberta para aprender, né? Se comunicar com o universo mais sutil. Não nada cai assim do céu. É aquela coisa, peça e será atendido, né? Não adianta você ficar sentado no sofá esperando que alguém fale e pense por você. Você precisa começar. Justamente, é bem isso mesmo.
E então essas afirmações é muito importante para você estar fazendo. Eu teve épocas na minha vida que eu utilizei muito, gente, reprogramação mental, essas frases. Para você ter noção, eu utilizava essas frases várias e várias vezes, onde eu estava trabalhando uns processos bem profundos, que eu tinha uns processos de catarse, assim, que era algo, eu falei, gente, eu vou dar uma paradinha agora, descansar, respira, depois eu volto de novo. Por quê? Porque eram coisas que estavam muito arraigadas, muito profundas no meu subconsciente, onde dificultava todo o processo. Sim, eu E uso depois todos os dias. Sou um pouco intensa. Eu acordo de manhã e já faço as minhas afirmações, já pergunto, já falo, vai ser um dia lindo, o que eu vou aprender de novo? Quão justamente, mais grata eu posso ser, quão positivo posso ser, viver, porque não há limites, né, Vera? Não há. justamente. O mais importante é a dedicação. Eu não gosto nem de usar a palavra disciplina, é a dedicação, o fazer todo dia, a constância. E isso entra aqui, ó, o Reinaldo falando, né? Como no esporte. Gente, esporte é magnífico, porque você vê o quanto você é capaz, a partir do seu treino, né, a ter novos hábitos, que você pode levar isso para as outras áreas, para o pensamento, para a emoção. Então, treinar como eu estou sendo, né? Isso está coerente com o que eu admiro, com o que eu quero para minha vida? E quando você desenvolve essa constância, essa persistência em alguma área, com qualquer coisa que você faça, esse comportamento ele é seu. E você pode usar para qualquer coisa. Justamente, é bem isso mesmo. E é assim que nós vamos mudando a nossa realidade. Sim. E vocês ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa que não ficou tão clara? Temos mais uns 3 minutos. Senão a gente vai encerrando por aqui. Eu acho que está tranquilo, Letícia. Seria mandado também, né? Mas é isso, gente. Quero agradecer vocês que estavam aqui com a gente. A Elizabeth trabalha na Lequer também com a gente. E ela também é super natural como você, Vera. Bom, é muito bom. Também quero agradecer. Nossa, foi assim maravilhoso. Muito bom. Espero que a gente possa ter compartilhado, né? Se a gente conseguiu compartilhar 0,001%, já valeu a pena, gente. É só gratidão a vocês e a você também, Letícia. Enfim, a Ah, todos nós. é verdade, Vera. Eu também aprendo muito com vocês, aprendo com a troca aqui no Instagram. E eu acho que se for para falar algo, eu sempre vou falar de coisas boas e você também é assim, né? Porque a gente tem que ser, e eu gosto de ser, contribuição. Justamente, é bem isso mesmo. E é Então isso aí, tá. então. Boa noite a todos. Boa Bom noite a dia dos todos. namorados. Bom Só dia. para finalizar com essa brincadeira. Gratidão.